Bom dia, turminha, tudo bem? Então, nesse momento eu vou fazer a correção da atividade do livro aqui para vocês e logo mais, às 11 horas, a gente vai fazer a avaliação, ok? Então, esse é um bom momento para que, acima de tudo, vocês possam revisar e reestudar aí para a prova, ok? Então, um abraço a todos e vamos lá, nossa correção. Então, a atividade do módulo é na página 268, tá? A primeira questão diz o seguinte: observe as situações a seguir. Então, nós temos aqui o quê? Um copo de vidro quebrado. Um copo de vidro quebrado é transformação física ou uma transformação química? O copo de vidro quebrado é uma transformação física, pois não ocorreu alteração da estrutura do vidro e não foram formados novos componentes. Então, quando não muda a composição química e nem é gerado novos componentes, mas muda da forma original, é o que? Transformação física, ok? Aí nós temos aqui, ó, um bolo assado em um forno. Então, aqui nós temos o que? Uma transformação física, e nós temos também uma transformação química. Preste atenção que é os dois. Por quê? A transformação física é representada nos ingredientes adicionados para o preparo do bolo. E a transformação química é representada pelas reações químicas que ocorrem entre os ingredientes para que o bolo cresça e asse. Novos componentes foram formados com base nos ingredientes adicionados, tá ok? Então, física, porque o que era, o que era um ingrediente que estava ali de um modo solto, agora está mais junto, que estava de um modo mais junto, estava de um modo mais solto, né? E química, porque mudou aí, assou, cresceu, tudo mais. Aí nós temos aqui uma máquina enferrujada. Uma máquina enferrujada é uma transformação física ou química? É uma transformação química, pois ocorreu uma reação entre o gás oxigênio presente no ar atmosférico e o ferro produzindo uma nova substância, que é a ferrugem, tá? Então, a ferrugem aqui é um resultado do oxigênio com o ferro, né? Então, aqui muda a composição do ferro, a transformação química. E uma água evaporando em uma panela, uma transformação física, né? Por quê? Porque as moléculas que compõem a água, elas não se formam outra coisa, elas simplesmente se separam. Elas estão juntas, mas juntas na água, e aí quando a água evapora, essas moléculas se separam, tá bom? Então, só relembrando vocês que transformações químicas, a estrutura permanece desculpa, transformação física, a estrutura permanece a mesma, mas muda a forma. Transformação química, a estrutura muda, vira um novo produto, tá ok? Vira uma coisa diferente. Então, lembre-se disso, tá? Vamos para a próxima questão aqui, questão número 2. Complete a coluna da esquerda com o nome do método que está faltando e a coluna da direita com o número do método descrito. Então, nós temos aqui o processo de métodos de separação de misturas, decantação, ventilação e separação magnética. Vamos ler aqui e saber. Na verdade, aqui ó, estava faltando, né? Mas é ventilação, tá? A gente vai perceber pelos que vai faltar aqui. Ó. Separação entre sólido de uma mistura em que um deles tem a propriedade de ser atraído por ímãs. Então, é o que? Uma mistura e um deles tem a propriedade de ser atraída por ímã é separação magnética. Ok? Então, é 3. Separação de substância por meio de diferença de densidade entre os componentes da mistura. Então, eu separo pela densidade. É o que? Decantação. Deixo lá descansando. A parte mais densa desce e a menos densa sobe. Então, fica ali uma fase e depois eu posso jogar, né, a parte de cima e deixar só a parte de baixo. E a última, a separação de sólido menos denso dos demais componentes por meio de uma corrente de ar. Falou corrente de ar e separação de menos denso dos mais demais, é o que? É ventilação. Ok? Então aqui é número 2. Então, ventilação. E aqui fica 3, 1 e 2. Ok? Então, corrijam aí direitinho. Qualquer coisa vocês pausam, tá? E aqui, leia o texto a seguir e responda as questões. Um dos papéis dos rins é o de eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo organismo humano. Esses órgãos recebem o sangue de todo o corpo por meio de vasos sanguíneos que se ramificam em seu interior. O tamanho dos poros presentes nas paredes dos vasos sanguíneos
determina quais substâncias podem passar por eles. Substâncias como água passam facilmente pelos poros. Substâncias como água passam facilmente pelos poros formando a urina, enquanto células e proteínas não podem atravessá-los, permanecendo assim no interior do corpo humano. Tá? Então, os rins têm esse processo todo aqui. Então, nós temos o sistema urinário feminino, e aqui nós temos o rim e a bexiga, tá? E a uretra. E aí, então, o que vai acontecer aqui? Que método de separação de misturas é realizado pelos rins? Pela descrição aqui, ó, pela descrição a gente percebe, ó, a água passa facilmente, porém células e proteínas não atravessam, porque os poros são pequenos e só passa água. Então, esse tipo de separação é o quê? Filtração, né? Então, descreva com suas palavras o método citado no item AA. O método citado, ó, consiste na utilização, deixa eu dar um zoom, mais uma vez, vocês podem parar aí, tá? Dar uma pause e copiar a resposta certa, corrigir. Então, ó, a filtração, aqui, ó, consiste na utilização de uma superfície com orifícios que permitem a passagem de alguns componentes na mistura e bloqueiam outros. Esse método é utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido líquido e sólido e gasoso. Ok? Então, aqui a gente tem a resposta dessa questão. Vamos adiante para a página 200 e... deixa eu ver. Que página é agora? 270. 270 é aqui um mapa mental, né, do que a gente estudou. Tá? Vou dar um zoom maior aqui para a gente poder enxergar melhor. O que estudei? Olhe ao seu redor e você perceberá que existem inúmeras misturas, seja o ar que respiramos, a água e o alimento que ingerimos e até mesmo nosso corpo. Mas também é possível separar essas misturas e obter algumas substâncias. Vamos relembrar alguns conceitos estudados nesse capítulo? Vamos lá. Nós temos aqui tá, a matéria. A matéria ela pode ser, então, uma substância e pode ser uma mistura, né? A mistura ela pode ser homogênea, quando não há formação de fases, e heterogênea, quando observa-se formação de diferentes fases. A substância ela pode ser simples, quando é formada por um único átomo, e composta, quando ela é formada por mais de um átomo. Ok? Então, aqui a gente para em substância. Tá? Agora a gente vai continuar com as misturas. A mistura homogênea. A mistura homogênea tem, então, o solvente, que é aquele que dissolve, e o soluto, que é aquele que é dissolvido. Por exemplo, uma mistura entre água e o soro caseiro, né? Que é água, açúcar e sal. Eu pego uma colher de açúcar, uma colher de sal e coloco no copo de água. Então, o solvente aí é o quê? É a água, porque é aquele que dissolve. E o soluto é aquele que é dissolvido. Então, o açúcar e o sal é o soluto porque ele é dissolvido no copo de água. Ok? O soluto, ele forma uma solução. A solução, ela tem a saturada e a insaturada. A solução saturada é aquela que você coloca muito soluto e ele não consegue mais desenvolver. E a insaturada é aquela que a gente coloca o soluto e ele consegue dissolver desaparecendo da água. Ok? E os tipos de separação de misturas. Nós temos aqui, ó, as heterogêneas. Nós temos, então, método que utiliza um filtro que permite a passagem de alguns componentes. Esse método é a filtração. Outro método que baseia na diferença de densidade dos componentes, é a decantação. Densidade dos componentes. Método no qual a ação da água sobre a mistura separa componentes de diferentes densidades. Ó, mistura separa componentes de diferentes densidades. Levigação. Ó, a água que separa. Método no qual a corrente de ar separa componentes de diferentes densidades. É a ventilação. Se é água, levigação. Se é ar, ventilação. E, por fim, método que utiliza um ímã para atrair determinados componentes, que é a separação magnética. Tá? Então, usa um ímã, tem magnetismo, é separação magnética. E as homogêneas, aquelas que a gente não consegue perceber fácil. Nós podemos separar por dois métodos. O método que se baseia na diferença do ponto de ebulição, ou seja, quando um evapora, quando um ferve mais rápido que o outro, geralmente visa separar a parte sólida da mistura. Então, é o que? Evaporação. Por exemplo, quando a gente coloca a água com sal no sol para evaporar, a água evapora e fica o sólido. Tá? Essa é a evaporação.
Nós temos também a destilação, que é o quê? É o método que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos componentes em que é utilizado. Por exemplo, o refinamento do óleo. Então, nós temos o refinamento do petróleo, né? Refinamento do petróleo, o petróleo pega ali e aí ele vai sendo aquecido e diferentes óleos vão sendo formados no petróleo, como a gasolina, o diesel e depois o piche, né? Que é aquele material mais denso que faz o asfalto, tá? Então, esse é a destilação. Então, qualquer coisinha, dá um pause aí para poder fazer a correção. E aí, então, aqui a gente vai para a página 272, tá, ok? E a gente tem mais correções aqui para serem feitas. Página 272. Leia o trecho da reportagem a seguir. Corrida pelo ouro na Amazônia deixa rastros de destruição. Dezenas de milhares de garimpeiros ilegais se lançam na floresta amazônica, no Brasil, Peru, Bolívia, Venezuela e Colômbia, na esperança de ficarem ricos. E aí tem todo o texto, né? Centenas de balsas semelhantes, fabricadas com madeiras compensada, metal e movidos por motor a diesel, cavam os rios da maior floresta tropical do mundo, deixando rastro de destruição por onde passam. A corrida pelo ouro tem dizimado partes da floresta amazônica, envenenado pessoas que dependem dos elementos contaminados com mercúrio dos rios e outras toxinas utilizadas no processo de mineração. Garimpeiros ilegais despejam mais de 30 toneladas de mercúrio letal no rio da Amazônia todos os anos, envenenando peixes e causando danos cerebrais a pessoas que vivem a quilômetros de distância a jusante. A jusante é depois do rio. O ouro tem densidade de 19,5 gramas, tá? E a areia 2,5. Para se separar o minério da areia, o garimpeiro passa a água sobre a mistura do solo e areia que está na bateia. Qual é o método de separação de misturas utilizado pelo garimpeiro? Explique como você chegou a essa conclusão. Olha só, tem o ouro, né? E tem a areia. Quem é mais denso? Ó, quem é mais pesado aqui? Quem é mais denso? É o ouro, né? O ouro é mais pesado que a areia. Não é isso? Então, que método eu posso utilizar para separar? É a levigação, né? Vamos dar uma olhadinha para vocês verem. Ó. Levigação. O método de separação utilizado pelos garimpeiros é a levigação, pois envolve separação de um componente de uma mistura com base na diferença de densidade entre eles pela lavagem e mistura com água, ok? Então, essa separação que é utilizado a areia, que se utiliza aí a água, né, para separar a areia do ouro, é levigação. Utilizou água, é levigação, ok? Então, qualquer coisa, dá um pause aí. Volta o vídeo, fiquem à vontade. Letra B. De acordo com o texto, quais os danos ambientais causados na Amazônia pela exploração do ouro e quais os danos à população humana? Então, olha só, o que acontece aqui é que você pode pegar essa resposta do texto, mas olha só, os danos, né, os danos ambientais associados à exploração do ouro na Amazônia envolvem a destruição da parte das florestas, contaminação da água dos rios e o envenenamento dos seres vivos, como os peixes. Já os danos à população local envolvem o envenenamento das pessoas e ingestão de alimentos contaminados, causando danos cerebrais. Ok? A letra C. O mercúrio puro, que tem esse símbolo químico, pode ser classificado como uma substância simples ou composta. Justifique sua resposta. Então, ele é uma substância simples, ó, porque ele é só mercúrio, ele não é misturado com nada, tá? Mas ele é formado por apenas um tipo de elemento químico, que é o mercúrio, tá? Se é apenas um elemento químico, é uma substância simples. Vamos lá. A extração de ouro na Amazônia atraiu milhares de pessoas para a região, as quais removem a vegetação para a formação de vilarejos no meio da floresta. Converse com seus colegas sobre como as construções desses vilarejos interferem na qualidade do solo. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, ó. Ao remover aqui, ó, ao remover a vegetação, o solo fica exposto à ação do vento e água das chuvas, por exemplo, favorecendo a ocorrência de erosão. Além disso, a construção de moradias e a presença de pessoas no local podem favorecer a compactação do solo, né, que dificulta a infiltração de ar e água, reduzindo a fertilidade do solo. Bom, então aqui, ó, você pode dar uma pausa aí também
tá? E iniciar a correção daqui, ó. Ok? Vamos pular essa 2 aqui, desculpa, essa letra E, e vamos direto para a 2, tá? Então, a questão 2 é o seguinte. A água que chega às residências devem passar por um tratamento doméstico antes de ser consumida. Uma maneira de fazer esse tratamento é utilizar o objeto apresentado na imagem ao lado, o objeto. Qual técnica de separação de mistura utilizada nesse objeto? Muito fácil, né? A filtração. De que maneira o método de separação citado no item A contribui para melhorar a qualidade da água? Então, ó, o princípio é a técnica de filtração com a retirada de partículas nocivas à saúde humana da água. Então, vocês podem comentar que a filtração separa componente sólido da porção líquida da mistura. Assim, esse método pode auxiliar na remoção de impurezas da água, como sujeira de micro-organismos que podem causar doenças. Ok? Pausa aí para corrigir também. E a letra C. Converse com seus colegas sobre os possíveis riscos à saúde humana causada pela ingestão de água não tratada e sobre os procedimentos caseiros que podem ser utilizados para torná-la própria ao consumo. Então, é importante a gente ingerir, né, água tratada. A ingestão de água não tratada favorece o desenvolvimento de algumas doenças, como diarreia, parasitoses, como vermes, cólera e outros, tá? Então, alguns métodos que pode ser feito para tornar a água melhor ao consumo, né, quando ela não é tratada, é o que? É ferver a água por 10 a 15 minutos, ou adicionar hipoclorito de sódio, né, que é a que boa, uma colherzinha. São alguns processos caseiros de tratamento de água, tá bom? Agora nós vamos, então, para a última página, né, a página 274. Olha só essa imagem aqui, tá? Presta atenção nela. Lê a charge abaixo. Então, tem um cara aqui, né? Tem um bueiro aqui, gente, ó, que é onde a água escorre, e está começando a chover. Olha só o que ele está pensando. Ele está pensando que vai inundar ali e ele vai ter que ficar em cima do carro lá no meio da inundação. Tá ok? Marque um X na alternativa que melhor descreve o tema central da charge. A poluição atmosférica causada por automóveis? Não, porque a poluição que a gente percebe é no chão. Problemas associados à ocorrência de chuvas? Não, porque a gente está vendo aqui é lixo. Consequência do descarte inadequado de resíduos? Sim, esse é o problema, né? Explique a um colega o que você entendeu ao ler a charge acima. Então, você pode dizer aí, ó, que a charge mostra uma pessoa preocupada a observar o acúmulo de resíduos sólidos na rua, né, de lixo na rua. Especificamente, o entupimento do bueiro por esses resíduos em um dia chuvoso. Frente a uma situação, a pessoa imagina o que vai ocorrer, o alagamento das ruas, né? Esse é o problema que ele já está imaginando. Letra C. Qual é o destino adequado para descarte dos resíduos domésticos? Aterros sanitários. É isso? Letra D. O que o descarte inadequado de resíduos pode causar ao solo? Esse descarte inadequado pode causar poluição do solo, contaminando com materiais presentes nos resíduos e resultante da degradação dos resíduos, como o chorume. Então, o solo pode se contaminar com esses resíduos. Na charge, é possível identificar alguns tipos de resíduos. O que poderia ser feito com muitos desses resíduos para que eles não fossem descartados no ambiente? Então, ó, tem muitos aí, né, que são plásticos, latas de metal e papel. Então, tudo isso poderia ser o quê? Reutilizados ou separados para reciclagem. Então, poderiam todos ser reciclados ou reutilizados. E a última questão, desenhe em seu caderno 3 maneiras de evitar situações semelhantes à charge acima. Então, aqui, ó, você vai desenhar, tá? Então, vocês podem desenhar o que aí? Vocês podem desenhar situações relacionadas ao consumo consciente, que contribui para reduzir a quantidade de resíduos domésticos, a separação de materiais destinados à reciclagem, ou vocês também podem desenhar aí o acondicionamento de rejeitos de materiais orgânicos em sacos plásticos para que sejam encaminhados aos aterros sanitários, ou então para fazer compostagem, né? E também o que? A reutilização de objetos e materiais que são possíveis, né, você reutilizar ou reciclar. Então, faça um desenho aí, eu apresentei algumas opções do que vocês podem desenhar, tá ok? Então, é essa a nossa correção da aula de hoje. Eu espero que vocês consigam corrigir tudo direitinho. Eu tive que gravar porque a correção é longa, né, e como a gente tem muita dúvida, nesse momento você pode pausar e pode voltar, tá bom? Então,
Espero que vocês tenham entendido aí. Ok? Um abraço, um cheiro, até daqui a pouco.